O que é embargo na área ambiental? O que faz uma empresa ser embargada? Como que essa empresa pode voltar a funcionar? O que ela precisa propor para voltar a funcionar? É justamente essas perguntas que a gente vai responder na nossa aula de hoje. A gente vai mostrar para vocês uma empresa que, mesmo sem estação de tratamento de efluente, estava embargada e conseguiu voltar a operar. Então, nesse vídeo de hoje, você vai ver o que é embargo ou suspensão de uma atividade. Também vai ver um caso real de uma empresa de pescado que foi embargada por não tratar o seu efluente e como que a empresa voltou a operar mesmo sem estação de tratamento de efluente. Aproveite, inscreva-se no nosso canal. Aqui a gente disponibiliza conteúdo semanalmente na área ambiental sobre o licenciamento e fiscalização ambiental, trazendo diversas oportunidades para você que quer começar a atuar ou para você que já atua e quer ampliar a sua gama de serviços na área ambiental. Meu nome é Wagner, eu sou revisor e fiscal de órgão ambiental e também sou diretor da Escola do Meio Ambiente. Aqui na Escola do Meio Ambiente, a gente tem como objetivo ensinar os profissionais a atuarem com qualidade em qualquer processo de licenciamento ambiental e, além disso, aplicar a legislação com total segurança. Então, começando a nossa aula de hoje, o que é o embargo? O embargo na área ambiental é uma medida administrativa ou sanção administrativa que se aplica às obras em andamento ou atividades em operação, mas que apresentam algum problema. Na verdade, o que é a diferença entre medida administrativa e sanção, Wagner? Já que você colocou ali que é medida ou sanção. A medida administrativa é adotada pelo fiscal lá em campo e a sanção administrativa é aquela imposta por quem vai julgar o auto de infração. Então, o que é medida administrativa? Deixando de forma mais clara, é aquela adotada pelo agente fiscal no ato da lavratura do auto de infração, ou seja, lá no campo mesmo. O fiscal está lá e verifica algo errado, ele pode adotar a medida administrativa de embargo, ou seja, no ato da lavratura, na hora que ele emite o termo de embargo, a partir daquele momento as atividades têm que parar. Não precisa de determinação judicial. O agente fiscal tem esse poder de polícia de paralisar as atividades que estão sendo instaladas em desacordo com a legislação ou empreendimentos que estão operando em desacordo com a legislação. Mas onde que isso está escrito, Wagner? Olha lá, no Decreto Federal 6514, no artigo 101, está escrito: constatada a infração ambiental, o agente autuante, ou seja, quem está lá em campo, o agente fiscal, ele pode utilizar o seu poder de polícia e apreender os equipamentos, ele pode embargar a obra ou suspender as atividades de uma indústria, por exemplo, que esteja em operação. Então, o objetivo dessas medidas que são adotadas ali no campo são medidas com caráter preventivo, de prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo que vai apurar a infração ambiental. Então, resumindo, o fiscal em campo ele pode emitir dois documentos, né? O auto de infração e o termo de embargo. Às vezes tem órgãos ambientais que emitem tudo num só, mas aqui, na prática que eu tenho no dia a dia, emite-se o auto de infração e o termo de embargo ou suspensão das atividades. Então ele pode adotar essa medida drástica já lá em campo, suspendendo as atividades. Um exemplo prático de que isso sempre se aplica é a supressão de vegetação, né? O decreto fala que o agente fiscal deverá embargar as obras que deram origem ao desmatamento. Então vamos para o nosso caso de hoje. Hoje a gente vai falar de uma empresa, um caso real de uma empresa que foi embargada. Era uma empresa que manipulava pescado, né? Recebe o pescado, faz a evisceração, faz a limpeza do pescado e aí processa para a posterior venda. Para quem não sabe, esse tipo de empresa tem um potencial poluidor elevado, porque o efluente gerado nessa atividade tem um alto potencial poluidor. A vistoria lá no empreendimento, ela foi feita para quê? Para a renovação da licença de operação. Então, essa empresa já estava em operação e ela pediu para renovar a sua licença de operação. E aí, os fiscais foram até lá para verificar as condições da empresa. E aí, na parte técnica, pegando lá sempre dos três pilares que a gente fala, legislação, técnica e campo, na parte técnica, o tratamento do efluente era com decantadores, filtros anaeróbios, e depois o sistema de lodo ativado, né? Então tinha uma concepção anaeróbia e uma concepção aeróbia posteriormente. Aí, o que os agentes fiscais esperam? Sabendo da parte técnica do tratamento de efluente que essa empresa tem, lá no campo eles esperavam achar o tratamento de efluente. E aí, olha o que aconteceu lá no campo.
Esse era um dos decantadores, ele estava saturado de sólidos. Pode ver aí à sua direita e à esquerda, né, ó, o lodo juntamente com o filtro anaeróbio, né? Então tinha muito lodo mais o material do filtro. Então o efluente acabava passando por esse caminho preferencial, prejudicando muito o tratamento. Como consequência, olha a qualidade do efluente tratado. Essa qualidade aí, ó, isso aí era o efluente tratado, né? Inclusive com materiais flutuantes visíveis. Então esse era o caso, a gente foi vistoriar, o efluente dessa empresa deveria estar com uma qualidade muito boa, visto que o sistema de lodos ativados permite um efluente com uma característica boa, assim, né, uma certa transparência, e nós encontramos essa situação caótica. E aí, unindo a técnica e o campo, faltou o quê? A legislação. Então, para quem ainda tem um pouquinho de dificuldade de entender esses três pilares, na parte técnica nós sabíamos que tínhamos o tratamento de decantador, filtro anaeróbio e rolo ativado. Isso veio da parte técnica. No campo, a gente fez a vistoria lá no campo e verificamos que o sistema apresentava certos problemas. Faltava a gente tomar uma medida. Quem vai dizer a medida que a gente vai tomar? A legislação. Então aí a gente fecha os três pilares: técnica, campo e legislação. Então vejam só, qual foi o enquadramento que o agente fiscal fez? Pegou lá no artigo 62, o inciso 10 do decreto 6514 e combinou com o artigo 16, inciso 1, a linha F da resolução CONAMA 430 de 2011. Então, só para esclarecer para vocês, ó, o artigo 62 qual que é? O inciso 5, né? Lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias em desacordo com aquelas estabelecidas em leis ou atos normativos. Então, você está dizendo que essa empresa está lançando efluente em desacordo com leis ou atos normativos. Agora você tem que puxar qual é esse ato normativo. Então vamos ver lá, ó, qual o ato normativo? A resolução CONAMA. A resolução CONAMA 430 de 2011, ela diz que o efluente de qualquer fonte poluidora tem que seguir algumas condições. Uma das condições é a ausência de materiais flutuantes. Então, se você for numa empresa que o efluente contém materiais flutuantes, ele já está em desacordo com a legislação. Então, nesse caso, a empresa foi autuada por estar promovendo a poluição do meio ambiente, né, visto que ela está lançando efluente em desacordo com os padrões, mas não adianta só colocar em desacordo com os padrões sem citar quais são os padrões. Nesse caso, o padrão que foi desatendido é a questão da ausência de materiais flutuantes, porque o efluente apresentava materiais flutuantes, o efluente tratado. Então ali, ó, destacando, olha só, ausência de materiais flutuantes, mas na nossa amostra de efluente tratado nós tínhamos bastante, uma quantidade grande de materiais flutuantes no efluente tratado. E aí, como é que a empresa voltou a operar, que você disse no começo do vídeo, Wagner? Como é que pode isso? Olha só, a empresa teve as suas atividades embargadas, né? As atividades suspensas pelo órgão ambiental, porque um dos principais aspectos ambientais da empresa, que é o efluente, ou seja, o efluente pode interagir com o meio ambiente de forma bem negativa, então o órgão ambiental resolveu suspender as atividades dessa empresa. E aí a empresa entrou com um pedido de desembargo. O desembargo pode ser, você pode pedir o desembargo no dia seguinte, no mesmo dia, né? Desde que você resolva os problemas que motivaram o embargo. Então olha só, quando a empresa fez o pedido de desembargo, ela apresentou o seguinte: ela comprovou o fechamento da tubulação que lançava o efluente até no rio, apresentou registros fotográficos, ou seja, não estou mais lançando efluente. E além disso, eu contratei uma empresa terceirizada para acumular o efluente na minha estação e essa empresa vai fazer o transporte e o tratamento do efluente até que eu faça as adequações na minha ETE. Lembrando que parece ser uma solução muito simples, mas os custos de um transporte e tratamento de efluentes são elevados, né? Então é uma medida emergencial para a empresa voltar a funcionar, visto que a empresa ficando embargada, ela não consegue produzir e ela vai ter prejuízos. Então eles entenderam que essa é uma saída temporária adequada para esse caso. Além disso, a empresa citou e falou o seguinte: olha, eu vou registrar a movimentação de retirada de efluente no sistema de rastreamento do órgão. Nesse caso, o órgão ambiental tem um sistema eletrônico que as empresas declaram a destinação de efluente e de resíduos, facilitando a rastreabilidade desse efluente no caso desta empresa. E além disso, a empresa contratou uma consultoria especializada para retomar a operação da ETE.
fazer a limpeza do lodo excedente que estava ali no filtro anaeróbio e, além disso, colocar para funcionar o sistema de lodos ativados. Qual foi o posicionamento do órgão ambiental? A empresa foi desembargada pelo órgão ambiental. Por quê? A empresa vai continuar gerando efluente? Vai, mas o efluente não está indo mais para o rio e, além disso, contratou uma empresa para coletar e destinar esse efluente. E, além disso, ela garantiu a movimentação desse efluente, a rastreabilidade da retirada desse efluente no sistema de controle do órgão ambiental. E, por fim, ela contratou uma consultoria para botar a estação dela para operar. Então, eu sempre digo, embargar ou suspender uma empresa, nós não queremos que a empresa fique suspensa ou embargada o resto da vida. Na verdade, o embargo, a suspensão, é um acelerador de resultados. Ou seja, às vezes o empreendedor não está querendo fazer, vai enrolando para adotar as medidas que precisam. Quando ele sofre um embargo, as coisas às vezes se resolvem em 1 ou 2 dias. Então, resolvendo o motivo do embargo, não há por que esse embargo persistir. Então, sempre que você pedir o desembargo, o que você faz? Resolva o problema que foi apontado pelo agente fiscal. Bom, esse foi mais um vídeo que a gente compartilha aqui semanalmente no YouTube com os nossos seguidores. É um prazer enorme sempre conversar com vocês semanalmente. E se você quiser conteúdos mais frequentes, diários, entre lá no nosso Instagram, prof_Wagner Ambiental. A gente disponibiliza diariamente 2 conteúdos na área ambiental, sempre tratando de fiscalização e licenciamento ambiental para permitir que você atue com maior qualidade e com maior segurança. E aqui no YouTube peço que você se inscreva no nosso canal. A gente disponibiliza conteúdos aqui semanalmente, sempre com muita qualidade e bem objetivos para economizar o seu tempo. Se você quer continuar assistindo mais vídeos do professor Wagner na área ambiental, a gente preza muito pela questão da legislação, da técnica e do campo. E esses vídeos estão disponíveis aqui embaixo. A gente já vai deixar outros links de vídeos relacionados e que já foram tratados aqui no canal. Também no final desse vídeo vai ter uns cards com sugestões de vídeos aqui no nosso canal. Em nome da Escola do Meio Ambiente, agradeço muito por você estar conosco e espero você no nosso próximo vídeo.